Macron mandando o seu exército para cá, o Brasil, diz que para apagar a chama. O Brasil precisa de um presidente que esteja à altura do cargo. Na verdade, o que Macron está querendo é a área dele lá na Amazônia, contra a nossa soberania. A Rede Globo trabalhando contra o Brasil. Mais uma vez, a Rede Globo, essa TV internacional, trabalhando contra o nosso país aí, mais uma vez. Agora aqui na Globo Lixo, há pouco, anunciado pelo G7 que a França está mandando tanques, mandando navios, querer com aquela mentira, com aquela falácia de querer ajudar o Brasil. Só que a gente sabe, a gente já conhece a França, é inimigo histórico do povo brasileiro. Você precisa estudar a Guerra da Lagosta, que aconteceu aqui no litoral brasileiro, no qual a França queria atacar o exército brasileiro, e graças aos Estados Unidos, que com um simples telefonema acabou com essa guerra que quase, por pouco, não foi deflagrada. O governo francês tem seu pedaço lá no território amazônico, onde às vezes a gente pensa que a Amazônia é do povo brasileiro. Infelizmente foi vendido o território brasileiro, e agora que o exército, e agora que o governo brasileiro está querendo retomar a Amazônia de volta, para que a riqueza dos brasileiros sejam realmente entregue à nação brasileira, infelizmente a Rede Globo aí trabalhando contra e incentivando os donos da Amazônia, como o governo francês a vir perseguir. Inclusive, anunciou agora há pouco que está mandando o exército francês para dentro do Brasil. Isso é um ataque à nossa soberania, é uma vergonha. Infelizmente, muitos brasileiros estão embarcando na onda dessa Globo Lixo aqui, acreditando em muitas mentiras. Vamos ficar espertos, vamos defender o nosso país desse ataque à nossa soberania. Só esclarecendo um pouco mais sobre a Guerra das Lagostas, quando eu disse que os Estados Unidos foi quem salvou o Brasil, e como sempre os Estados Unidos salvando o Brasil, infelizmente a gente aprende na escola, do ensino fundamental e no ensino médio e até na universidade, a ter raiva, a ter ódio dos Estados Unidos, porque a nossa educação é comunista. Mas quando você para estudar com sinceridade, com honestidade a história, você vai ver, vai aprender a ter amor pelos Estados Unidos, que tanto fez pelo nosso país, que tanto defendeu. E na Guerra da Lagosta não foi diferente. A França invadiu o nosso litoral aqui para roubar os nossos mariscos, a nossa lagosta. Enfim, o Brasil proibiu eles de fazer isso, eles queriam guerrear o Brasil. O Marechal Castelo Branco, inclusive, preparou o exército para entrar na Guiana Francesa, lá no Amapá, e a França mandou uma esquadra de navios para atacar o Brasil. Você precisa estudar história para conhecer quem é a França. Sabe quem salvou o Brasil nessa parada? Pergunta para qualquer membro do exército. Quem salvou o Brasil foi os Estados Unidos, que só deu uma ligação para o governo francês e disse: eu quero ver vocês invadir lá o Brasil, porque lá as armas são minhas e os navios são meus e o povo é aliado dos Estados Unidos. Foi como o governo francês recuou. A mesma coisa está acontecendo agora. Se os senhores olharem para a extensão florestal do Brasil, os senhores vão entender por que existe tanta gritaria lá fora a favor da Amazônia. Não é a favor do bem da Amazônia, é a favor dos bens da Amazônia. Na verdade, na conversa fiada, isso é balela, isso é conversa para quem é mentecato, para quem tem hipóxia cerebral. A preocupação não é com o indígena, porque senão teriam preocupação com as nossas crianças morrendo de fome nas ruas, teriam preocupação com a prostituição infantil, teriam preocupação com um contingente gigantesco de irmãos nossos que não têm acesso a nada. Não é esse o problema. O problema é que, por exemplo, na região Yanomami, não na superfície, mas no subsolo, estão riquezas imensuráveis. O problema é que lá na floresta amazônica está o futuro do planeta. É de lá